Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos observar o seu TD avaliativo de maio. Exatamente, o de maio, onde eu vou ler as questões para você, vou explicar de que forma você deve desenvolver as suas respostas e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao TD, vocês poderão passar a mensagem lá no Class, que eu irei explicá-la para você. Lembrando que todo o assunto correspondente às nossas 10 questões que tem no seu TD avaliativo foi explicado no decorrer desse nosso mês. Se você não assistiu às aulas, precisa assistir para conseguir responder todas as questões com calma, todas as questões com bastante atenção. Então, vamos lá. Aqui a nossa primeira questão fala o seguinte: a filosofia é uma ferramenta que o ser humano pode utilizar para inserir como autonomia do mundo. Quando ele fala que a filosofia é uma ferramenta, ele está dizendo que dentro dessa disciplina existem conteúdos que levam você a pensar, refletir, entender, compreender o que acontece no nosso dia a dia, de acordo com os pontos dos filósofos no passado, chegando até os nossos dias atuais. Mas todo ser humano pode filosofar? Aí vem a questão, aí vem a pergunta para você. Lembrando que a primeira questão é sua opinião. Então, quando ela menciona todo ser humano pode filosofar, você vai dizer sim ou não e vai justificar. O que é essa justificativa? Você dizer se você pode ser um filósofo ou se você não pode ser. Você vai explicar com suas palavras como você compreende esse posicionamento. Lembrando que filosofar é você colocar o outro, colocar pessoas conhecidas ou até mesmo desconhecidas, ampliar o leque de conhecimento, de pensamento, onde as pessoas poderão parar, refletir e observar tudo que acontece ao seu redor. Ou seja, é uma dúvida, é uma pergunta que você pode levar para outra pessoa. Segunda questão. Os nossos dois filósofos, que já estudamos, eles são filósofos gregos, e aí a questão fala o seguinte: eles ofereceram importantes contribuições à evolução do pensamento científico, com as incluídas nas duas afirmativas a seguir. E aí nós temos essas duas afirmativas. Vou alterar aqui a cor para vocês. Primeiro filósofo, Empédocles, o que ele falava? A cada geração nascem animais com dentes e outros sem eles, mas apenas os que possuem sobrevivem. Ele está dizendo que só quem sobrevive é quem tem os dentes. Segundo ponto de reflexão, segunda afirmativa. Aristóteles. Animais nascem com os dentes que necessitam. Todos os cães nascem com grandes caninos, lembrando que os caninos são os dentes, e as ovelhas nascem sem eles. Então, Empédocles fala que existem animais que nascem com dentes e animais que nascem sem dentes, mas só sobrevivem aqueles que possuem. Já Aristóteles fala que os animais eles podem nascer com os dentes, mas eles também podem nascer sem. E aí ele vai se adaptar àquela situação. Então, é uma finalidade e uma adaptação. A finalidade é o ponto, o questionamento, o que coloca Empédocles. Por que finalidade? Porque ele está dizendo o que acontece. O animal ele só vai sobreviver se tiver dente. Então, ele está afirmando, ele está dando uma finalidade. Já o Aristóteles, não. Ele está dizendo que os animais vão se adaptar. Eles vão sobreviver de acordo com a forma como eles nasceram, com dentes ou sem dentes. Continuando, nós temos a terceira questão. A respeito da relação entre mitos e logos, que é a razão, no início da filosofia grega, assinale as assertivas que apontam as corretas. Assinale as assertivas e assinale as alternativas. Então, ele quer saber apenas as
corretas. Ponto 1. O fragmento acima denota a luta de forças. Que fragmento ele está se referindo? A exatamente esse. Mitos e logos razão. Mitos e logos está relacionado com a razão. Então, quando ele diz o fragmento acima denota a luta de forças opostas nas massas dos membros humanos, que, ora, unem-se pelo amor no início dos membros que atingem a corporeidade, ora, divididos pela força da discórdia, eram separados na linha da vida. Assim, ocorre também com todos os outros seres da natureza. O ponto 1 está dizendo que uma hora a gente está bem com a pessoa, uma hora a gente está bem com o animal, uma hora a gente está bem com a natureza, e em um outro momento não estamos. Então, ele aqui está colocando o quê? A razão, está colocando o seu pensar. Existem momentos que estamos bem e existem momentos que estamos mal. Existem momentos de amor, existem momentos de discórdia. Então, ponto 1, se você acha que ele é verdadeiro, aí você, vai observando os itens abaixo e você vai vendo qual se encaixa com o que você está dizendo. Das quatro afirmativas, você vai ver quais são verdadeiras e identificar nos itens abaixo. Então, o item 1 que você tem que observar para dizer se ele é verdadeiro ou falso. O fragmento detona a luta das forças oposta na massa dos membros humanos. Uma hora pelo amor, outra hora pela discórdia. Observe e identifique se existem erros nessa frase do ponto 1 ou não. Ponto 2. A verdade filosófica apresenta-se no pensamento de Empédocles, através de uma estrutura lógica muito distante da verdade, expressa nos relatos míticos dos gregos arcaicos. O ponto 2 está dizendo que a verdade ela só pode ser dita, expressada de acordo com uma estrutura lógica. É só você lembrar da questão anterior, onde ele colocava como um pensamento para você. Lembrando lá da questão dos animais. Se o animal nasce com dente, ele sobrevive. Se ele nasce sem dente, ele não sobrevive. Então, você pega essa frase dele e analisa o segundo ponto. Quando ele diz uma estrutura lógica. Essa estrutura lógica é exatamente esse exemplo que eu dei para vocês. Se o animal tem dente, na visão dele, vai sobreviver. Se não tem, ele não vai. Por que na visão de Empédocles isso acontece? Exatamente porque o animal sem dente, ele não vai poder, na visão dele, claro, realizar a mastigação, ele não vai ter como se alimentar. Por conta disso, ele vai chegar ao quê? A morrer. Terceiro ponto, nascimento e morte. No texto de Empédocles, são apresentados por meio de representações míticas, que o filósofo retira de uma tradição religiosa presente ainda em seu tempo. Essas imagens, consequentemente, se transpõem sem deixarem de ser místicas, em uma filosofia que quer captar a verdade e a realidade. Lembrando a vocês que quando a gente fala de questões místicas, o filósofo Empédocles, ele está muito relacionado com isso. Porque ou é ou não é. É real e não real. Ou seja, só uma posição, só um ato pode ser concreto. Ponto 4. O fragmento denota continuidade do pensamento mítico do início da filosofia, pois está presente ainda no uso incerto das estruturas comuns de explicação. O ponto 4 está dizendo que o fragmento de continuidade, a questão da razão, ela está relacionada com os pontos míticos. Então, mais uma vez, para vocês responderem à terceira questão, o que precisam levar em consideração é uma palavra. Que palavra é essa? Mítica. Mítica ou mítico. Fragmentos que vocês encontrarem com essa denominação está relacionado, sim,
com a filosofia grega, está relacionada, sim, com o posicionamento do filósofo Empédocles. É só você pensar. Mística, Empédocles, razão, filosofia grega. Aí, com base nisso, vocês vão analisar os itens e marcar qual deles está correto. O A, o B, o C, o D ou o E. Continuando o nosso TD, acabei de observar que tem duas questões com o número 3. Não tem problema. O número está repetido, mas as nossas questões continuam com base no nosso conteúdo. Então, nós temos o seguinte texto para vocês responderem. O período pré-socrático é o ponto inicial das reflexões filosóficas. Suas discussões prendem a cosmologia, sendo a determinação da fixa. Lembrando que é a haste, o princípio, o início de tudo. Princípio eterno e imutável que se encontra na origem da natureza e de suas transformações. Ponto crucial de toda formulação filosófica. Em tal contexto, Demócrito afirma ser a realidade percebida pelos sentidos ilusórios. Ele defende que os sentidos apenas capturam a realidade superficial, mutável e transitória que acreditamos ser verdadeira. Mesmo que os sentidos aprendam as mutações das coisas, no fundo, os elementos primordiais que consistem essa realidade jamais se alteram. Assim, a realidade é uma coisa e o real é outra, ou seja, são dois posicionamentos distintos. O real é uma coisa e a realidade é outra. O que a questão pergunta a vocês? Com base no texto, determine qual a haste, o princípio de tudo, do filósofo Demócrito, que ele apresenta para vocês no texto como a haste, como princípio de tudo. Então, vocês vão reler o texto, o enunciado, e identificar. É a origem da natureza? É a origem da vida? É a origem da realidade? São as mutações? Vocês vão observar e responder a terceira questão. Ela não é pessoal. Vocês vão encontrar a resposta dentro do texto. Quarta questão. De acordo com o filósofo Empédocles, quais são os elementos que compõem as 4 raízes? São 4 elementos, eles são relacionados com a natureza. Vimos muito isso no decorrer das nossas videoaulas. Então, vocês vão escrever quais são esses 4 elementos relacionados com o ponto de vista, com a arte, com o princípio de tudo, na visão do filósofo Empédocles. Quinta questão. Analise as afirmações abaixo e determine se elas são verdadeiras ou falsas. Então, você vai observar o ponto e vai dizer se ele vai ser verdadeiro ou falso. Tanto na quinta questão como aqui na sexta. Nós temos aqui o texto. Vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso. Na quinta questão diz assim: Anaxágoras foi um dos filósofos pré-socratianos pluralistas. Assim como esses, ele estava tentando formular uma nova teoria para o surgimento de todo o universo, que não recorresse às narrativas mitológicas. Lembrando que narrativas mitológicas é relacionado com os filósofos que estamos estudando. Como era um pluralista, assim como Empédocles, Demócrito e Leucipo, Anaxágoras propôs que a origem do universo estava em vários elementos e não só um. Então, você vai dizer se a quinta questão é verdadeiro ou falso. Se, olha aí a dica, os filósofos eles eram místicos e eles estavam relacionados a vários elementos, com base nisso vocês vão pegar essa dica para responder. Sexta, os filósofos pluralistas tentaram desfazer a aquarela deixada por Parmênides do imobilismo do universo, que nunca teria sido criado. Para Parmênides, há uma mudança de fato no universo e o movimento é apenas um erro da nossa percepção. Desse modo, não houve momento de criação. A sexta questão já está dizendo que, no ponto de vista de Parmênides, o universo ele não existe, é apenas uma percepção da gente
é algo que a gente imagina. Então, com base nisso, você vai dizer se é verdadeiro ou falso. 7ª questão. O que são os filósofos pluralistas? O que define? O que significa? Item A. Eram pessoas que se preocupavam com a qualidade da água. Item B. Eram filósofos que buscavam explicar as coisas através de vários deuses. Devido a isso, eram chamados de pluralistas. Item C. Porque usaram vários elementos para explicar a origem das coisas. E o item D. Usavam o átomo para explicar a origem das coisas. A 7ª questão quer saber de forma geral, pegando todos os filósofos pluralistas, não é um específico, são todos. Então, a definição, eles utilizavam os elementos da natureza, como a água, o fogo, o ar e a terra, para definir, ou eles usavam outros elementos? Preste atenção na dica. 8ª questão. O filósofo Empédocles explicava que a origem do mundo vinha através de 4 raízes. Olha só, perguntas anteriores com relação à 8ª questão. Se vocês prestarem bem atenção, tivemos uma pergunta anterior que falava sobre as 4 raízes. E aí nós temos o item A, fogo, terra, água e físis, que é a arte. B, fogo, terra, água e ar. C, fogo, terra, água e átomos. D, fogo, terra, água e homem. Quais são as raízes, quais são os elementos que comprovam a origem do mundo? 9ª, a origem do universo para Anaxágoras era através das sementes, através dos átomos, dos logos universal ou dos logos humanos. E a 10ª, para Leucipo e Demócrito, a explicação do mundo era dada através de quê? De que forma os cientistas, filósofos, Leucipo e Demócrito conseguiram comprovar a explicação com relação ao mundo? Pegando a base filosófica, a arte, a física, o princípio de tudo, e a questão dos átomos, que eles conseguiam comprovar, conseguiam demonstrar que eles eram indivisíveis, ou seja, a importância desses átomos para o surgimento do nosso universo, para o surgimento do mundo. Então, essa foi a nossa explicação do TD avaliativo de vocês. Fiquem atentos à entrega do TD na escola. Fiquem atentos à entrega do TD na escola. Os alunos que estão online, prestem atenção aos prazos de entrega. E aos alunos que estão no presencial, esse TD, a explicação, vocês vão ficar atentos e o TD vai ser realizado na escola, TD avaliativo. Então, online, resolve o TD em casa e entrega na escola. Quem está no presencial, o TD vai ser respondido em sala de aula. Qualquer dúvida que tiver, vocês podem tirar lá no Class. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!